Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade ao nosso curso de produção de conteúdo aqui no canal, onde eu estou dando várias dicas para que você consiga produzir sua própria live, seu próprio canal aí do YouTube, além de várias outras dicas, né? E nesse vídeo aqui especificamente eu vou falar sobre os dispositivos de áudio no seu computador, como você vai separar os áudios aí para ir para sua live, para o seu vídeo, para que você consiga ajustar os volumes individualmente ou mutar alguma coisa que você não queira que vá para a live ou que saia no seu vídeo. E aí eu vou explicar sobre os cabos virtuais e sobre esse programa chamado Voicemeeter, né, que faz esse processo aqui para a gente se tornar muito mais fácil. Já vou avisando desde o início que esse vídeo aqui é um pouco complexo, então eu peço que você preste um pouco de atenção, assista com calma, volte nas partes que você não entendeu e também, né, siga ali o conselho do ET Bilu e busque conhecimento para além desse vídeo aqui também. É lógico que isso aqui é o jeito que eu faço, a solução que eu acho viável para mim, mas existem várias outras formas de fazer, com vários outros programas inclusive, mas a minha intenção com esse vídeo é mostrar uma forma gratuita de você fazer tudo isso. Lembrando também que a gente vai usar o Windows aqui, tá? Que é a plataforma que a maioria do pessoal usa. Fazer isso no Mac ou no Linux, em alguns casos pode ser até mais fácil, mas eu não vou cobrir isso nesse vídeo aqui não, tá? E antes da gente começar, eu queria pedir você para conferir se você está inscrito e se não tiver, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer. Tem uma árvore de links na descrição com todas as redes sociais, segue o Dados Críticos também. E indica pra galera, indica pros seus amigos aí, deixa um comentário, porque isso é muito importante para ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Para começar, a gente vai começar instalando aqui os programas que a gente vai usar, que vai ser nesse site aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo. A gente vai usar alguns programas do VB Audio, né, que é essa empresa aqui que faz o Voicemeeter. Aqui em cima nessa aba a gente vai ter os programas que eles disponibilizam, tá? A gente vai baixar aqui o Virtual Audio Cable, né, que é um cabo virtual, aí eu vou explicar como funciona. Basta clicar aqui e baixar. E aqui a gente vai ver que a gente tem três versões do Voicemeeter. O Voicemeeter padrão, que é o basiquinho, né? Ele é um pouco menor, vocês podem ver aqui. O Voicemeeter Banana, que ele é um pouco maior, tem mais canais. E o Voicemeeter Potato, que é o maior deles, assim, tem vários canais e várias funcionalidades extras. Pode parecer muito botão olhando à primeira vista, mas espere a explicação que isso aqui é tudo bem simples, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai usar o Voicemeeter Banana, porque ele é uma versão um pouco mais completa e ela é totalmente gratuita. É lógico que você pode fazer uma doação aqui se você quiser, mas o Voicemeeter Potato ele é distribuído no formato Donationware, ou seja, você pode usar ele por um tempo, mas para ter acesso total e limitado você tem que fazer uma doação. E aí você pode fazer aqui uma doação em euro, em dólar se você quiser usar. A lógica que eu vou explicar nesse vídeo serve para todos. Inclusive aqui na doação você pode escolher o tipo de uso que você vai dar para o programa, né? Então aqui, por exemplo, você pode colocar que você é um fã e pagar uma taxa de $10. E aí isso vai aumentando à medida que você vai mudando o seu uso aqui, né? E é lógico que se você puder pagar é ótimo, né? Eu vou me focar aqui naquilo que é gratuito, que dá pra gente usar sem pagar nada, que é o Banana aqui. Então a gente vai baixar aqui esses dois instaladores, tá? Você pode baixar tanto a versão zip quanto a versão executável. É basicamente a mesma coisa, a diferença é que aqui vai vir tudo dentro de um arquivo só. Vou baixar executável mesmo aqui, instalar no computador. Baixar também aqui em cima o Virtual Audio Cable, tá? Tem outras versões aqui que também são pagas, né? Com mais cabos se você precisar. Mas aqui a gente vai usar o gratuito, baixando só o Virtual Audio Cable normal. O processo de instalação do VB Cable é muito simples, você vai baixar o arquivo em zip, descompactar ele e vai executar como administrador um desses dois arquivos, tá? Ou de 64 bits ou de 32. Se você não souber qual é o seu sistema, dá uma pesquisada na internet para ver qual é. Mas se você tem mais de 2 GB de memória RAM, muito provavelmente seu sistema vai ser de 64 bits. Então executa como administrador, dá Next, Next e OK. Mesma coisa com o Voicemeeter. Ele é um executável, você vai apertar Next, Next e pronto. E é muito importante que depois que você tiver instalado, que você reinicie o seu computador, porque esses arquivos vão instalar drivers de áudio no seu computador. São dispositivos virtuais que têm os seus drivers próprios, então é muito importante que você faça, reinicie o computador. Uma vez com o computador reiniciado, agora eu vou mostrar para vocês alguns lugares importantes onde a gente vai configurar o nosso áudio do computador aqui, tá? Aqui no Windows, a gente tem essa opção de volume aqui. Se você clica com o botão direito, a gente pode abrir as configurações de som. Essa parte aqui é muito importante porque aqui do lado direito a gente tem o painel de controle do som. Se a sua janela estiver minimizada assim ou tiver um monitor menor, ele não vai aparecer, tá? Tem que abrir tudo aqui e em painel de controle de som, ou você pesquisa por aqui ou no menu iniciar. O painel de controle de som nada mais é do que essa janelinha aqui, que é muito importante para a gente ver todos os dispositivos, tanto de reprodução, que são para a gente ouvir as coisas no computador,
computador, quanto de gravação, que são aqueles que enviam um sinal para o computador, né? Geralmente microfones e tal. Aqui vocês podem ver que eu tenho o microfone da minha webcam, tenho o BM800 que eu estou usando aqui para vocês, para conversar com vocês, e nós vamos ter também esses outros dispositivos que a gente acabou de instalar. São dispositivos virtuais. Então tem os dois do Voicemeeter e tem o do cabo virtual aqui também. Eles aparecem tanto aqui na reprodução, são dispositivos virtuais de reprodução, e na gravação também. Para ficar mais organizado, você pode clicar com o botão direito 2 vezes e mudar o nome dos seus dispositivos e até o ícone aqui, se você quiser, tá? Eu faço isso porque me ajuda a entender melhor o que é cada coisa. Aqui a gente vai ter uma opção muito importante, que é o dispositivo padrão. O dispositivo padrão, como o próprio nome já diz, é o que o Windows sempre vai usar primeiro. Assim. Sempre que eles precisarem de um alto-falante, algo para sair som, ele vai tentar buscar aquele dispositivo que está como padrão aqui. Aqui no meu caso está o meu headset USB aqui, né? Vou até mudar aqui o ícone dele para ser um headset mesmo aqui. Vou aplicar. Então, ele está como padrão. É nele que vai sair todo o áudio do meu computador. Já no de gravação aqui, meu dispositivo padrão, agora ele mudou para o cabo aqui, mas eu vou deixar como o meu BM800, que é o meu microfone aqui. Aqui nessa aba aqui a gente vai ter os sons do Windows. Você pode até modificar se você quiser, testar aqui para ouvir, né? Mas algo muito importante aqui é você vir nessa aba de comunicações e clicar aqui para não fazer nada. Senão, quando você estiver no Discord, no Skype, ele vai reduzir o volume das outras coisas. Eu particularmente não gosto, eu acho que isso às vezes pode dar problema, eu gosto de mexer manualmente, tá? Então, eu marco aqui em não fazer nada e aplico. Então, agora que você já entendeu como funciona isso aqui, vamos passar para a próxima parte. Voltando aqui nas configurações de som, uma coisa muito importante, uma opção muito interessante aqui, é essa parte aqui de opções de som avançadas, tá? Você vai clicar aqui e você vai ter aqui tudo que está fazendo barulho no seu computador. Então, aqui eu tenho os sons do sistema e o meu OBS que eu estou usando aqui. Mas imagina aqui que eu vou abrir meu navegador, eu colocar uma música ou algo do tipo, e ele vai para mim abrir aqui, aquele navegador aqui, tá? Se não estiver aparecendo é porque aquilo não está fazendo barulho. Coloca um vídeo, alguma coisa que ele vai aparecer aqui para vocês. Aqui eu posso controlar o volume disso, e esse volume que eu controlo é a mesma coisa aqui do mixer de volume. É o botão direito, abrir o mixer, eu consigo controlar e ali muda a mesma coisa, tá? Clicando aqui nesse alto-falante também, eu vou até tirar minha câmera aqui da frente para vocês verem. Quando você clica aqui, ele te mostra qual dispositivo você está ouvindo naquele momento. Você pode clicar aqui e mudar o dispositivo que você está ouvindo, tá? Que vai sair o áudio padrão ali. Está no meu headset, por isso que eu consigo ouvir as coisas. Se você não estiver ouvindo, você pode mudar por aqui ou lá no painel de controle. Mas voltando aqui onde eu estava, essa parte aqui das preferências avançadas é muito importante porque aqui você consegue escolher individualmente onde que cada coisa vai sair. Então eu posso falar, por exemplo, que o meu Opera, ele vai sair o áudio, em vez de ser no padrão, aquele que a gente acabou de colocar, ele vai sair dentro do meu Voicemeeter, entendeu? Ou então ele vai sair no meu cabo. Eu posso falar que o meu OBS aqui, ele vai sair dentro do meu headset, em vez de sair no padrão. Aí imagina que eu tenho um jogo aqui, ou a música que eu estou tocando no aplicativo. Eu posso falar para ela sair especificamente no áudio tal, no dispositivo tal. E aqui eu consigo controlar onde cada coisa sai e onde cada coisa entra, né? O microfone que está entrando e o dispositivo de saída dali. Eu estou explicando isso tudo aqui, pode ser muito básico para algumas pessoas, mas é para vocês saberem onde vocês conseguem localizar as coisas, tá? Para depois começar a mexer, antes da gente passar para a parte do Voicemeeter mesmo. Então, estou dando para vocês instrumental para que vocês consigam entender o que eu estou fazendo. Não vou só explicar aqui para que você fique mais confuso, né? Eu quero que você entenda e consiga dominar aqui como funciona o áudio no computador. E antes da gente passar para a prática e começar a configurar isso tudo, eu vou fazer alguns esquemas e desenhos aqui para mostrar a teoria, tá? Antes da gente entrar mesmo na prática. Então, como eu acabei de mostrar ali, podem existir dois tipos de sinais. Podem existir sinais, por exemplo, de um microfone, né? Que são sinais físicos, são coisas que existem ali, que a gente pode pegar. Agora, existem também sinais de coisas que são virtuais. Vai ser talvez o caso do Discord, né? Você vai ter ali o pessoal conversando no Discord, ou vai ter talvez o Skype, né? Que vai ser um sinal virtual que vai ter, que está vindo de um programa. Então ele está produzindo o som, mas não é algo físico que você pode pegar. Da mesma forma, a gente pode ter alguns dispositivos de saída, né, físicos, que pode ser ali fone de ouvido, né? Acabei de perceber que eu desenhei um pinto aqui, mas ok. Pode ser uma caixa de som. E isso são dispositivos físicos que a gente pode pegar, né? Mas podem ter dispositivos virtuais também, que é o caso do cabo virtual. Então você vai ter um cabo virtual aqui, e esse cabo ele vai ser uma saída virtual. Acho que ficou claro essa diferença entre sinais físicos e sinais virtuais, tá? E aí o que pode acontecer? O que normalmente acontece? O que acontece geralmente no Windows é que ele pega todas essas fontes aqui, o Discord, Skype, microfone, ele pega tudo isso junto no negócio que a gente chama de desktop áudio, né? Então ele pega aqui no desktop áudio e manda para uma das fontes que a gente quer, né? Pode ser qualquer uma, física ou virtual. É isso que ele faz. E aí uma configuração comum que geralmente a galera faz é pegar um desses sinais aqui, né?
Você vai ter a Twitch ali, e aí a pessoa pega um desses sinais aqui, talvez o que ela está ouvindo no fone, e manda para a Twitch. Só que o problema disso é que a gente consegue ouvir tudo que a pessoa está ouvindo no computador, barulho de WhatsApp chegando, e a gente não consegue controlar com facilidade também o volume individual. Se eu quero abaixar só o Discord, eu não consigo, porque se eu abaixar o volume, eu abaixo meu microfone, eu abaixo tudo aqui. O OBS ainda dá uma opção de vez em quando de separar os dois, né? De você mandar direto o microfone, mas o resto fica tudo junto aqui no desktop áudio, né? É aquilo que o computador ouve. E aí o que nós vamos fazer aqui, né? A gente vai tentar separar esse e-mail aqui, dividir para onde que cada coisa vai ser mandada, vai ser enviada, né? Imagina se a gente tivesse uma caixa, né? Uma caixa mágica aqui, vamos colocar assim. Essa caixa mágica, ela tem alguns buraquinhos de entrada, né? Físicas, e outros buraquinhos de entradas virtuais, digitais, né? Vou até separar essa caixa aqui. E ela também vai ter outras saídas, para saídas físicas, e outras duas saídas aqui para saídas virtuais. E aí imagina que dentro dessa caixa mágica aqui, eu posso mandar o meu microfone nessa saída 1 aqui, e aí aqui dentro da caixa acontece uma mágica que ele mistura tudo, e aí eu posso mandar ele sair aqui para o meu fone de ouvido fálico aqui, ou eu posso mandar ele sair também ao mesmo tempo para o meu alto-falante, e aí eu posso mandar talvez ele sair aqui se eu quiser no meu cabo, e aí o meu Discord, como ele é virtual, né, uma fonte virtual, ele não pode entrar aqui, então ele vai entrar aqui embaixo, mas eu posso mandar ele sair, se eu quiser, aqui para o meu fone de ouvido. E aí, melhor ainda, imagina que dentro dessa caixa mágica aqui, eu teria alguns marcadores de volume. Então, eu poderia colocar o volume dessa fonte aqui mais baixa, eu poderia colocar esse volume mais alto, eu teria um botão de mutar também, para mutar essa fonte. Então, como você já deve estar percebendo, né, essa caixa mágica aqui é o Voicemeeter, é o que a gente vai usar aqui para poder fazer toda essa configuração. Agora sim que a gente já entendeu o básico, a gente vai passar para o Voicemeeter. Quando você instalar ele no seu computador, você vai abrir um tanto de coisa aqui no canto, né, vai abrir aqui, a gente vai abrir o Voicemeeter Banana. Ele vai abrir essa interface aqui, está carregando a engine, né, que é o motor dele. Ele vai ficar apitando aqui para a gente que não tem nenhuma saída. Isso aqui é a parte mais importante. A gente vai ter que colocar uma saída, um dispositivo para que ele envie os sons, tá? A gente consegue ver aqui que ele tem 3 saídas, A1, A2 e A3. A gente vai clicar no A1, tá? E vai escolher aqui um dispositivo interessante, um dispositivo bom. Eu recomendo que seja o seu dispositivo principal que você ouve as coisas, seja um headset ou um alto-falante, tá? Se possível, sempre um headset, um fone de ouvido, tá? Porque isso vai evitar que tenha eco e tal. E aí vai ter várias opções aqui, né? Isso aqui são tipos de driver diferentes. A gente sempre vai tentar optar pelo WDM aqui, que é o mais rápido e tal. Se der alguma falha nele, não estiver funcionando, você vai para o MME, mas o KS a gente vai tentar evitar, tá? Então WDM aqui, marcamos no A1, ele parou de apitar ali. E aí a primeira coisa, depois disso aqui, a gente vai desmarcar todas essas opções aqui. Tudo que tiver com o botãozinho marcado, para que a gente entenda como funciona isso aqui. Vocês lembram lá naquela caixa mágica que eu expliquei? Que a gente tinha entradas virtuais e entradas físicas. Aqui no Voicemeeter é basicamente isso. A gente tem 3 entradas físicas, tá? E 2 entradas virtuais para coisas virtuais. E essa parte aqui a gente vai ter a parte das saídas, né? A gente vai ter as 3 saídas físicas e as saídas virtuais, as duas aqui embaixo, B1 e B2. Pode parecer muito botão, mas na verdade é bem simples, porque essa parte de cima aqui a gente vai meio que ignorar. Ó. Isso aqui é mais para equalizar, colocar efeito na voz. A gente não vai mexer com isso aqui por enquanto, não. A gente quer só separar. Essa parte da direita aqui é para gravação de áudio. A gente não vai querer gravar nada por enquanto. Então você nem precisa mexer e se preocupar com isso aqui. Você pode até desmarcar isso aqui se você não quiser, para já deixar tudo limpinho, tá? Agora a gente tem que fazer aqui uma configuração no jeito que o nosso Windows processa áudio para a gente evitar problemas futuros, tá? Quando a gente vem aqui em menu, a gente vem aqui em System Settings, você vai ver aqui que ele está usando uma frequência, né, de 44,100. Você pode mudar essa frequência, tá? Geralmente as mais usadas são 44,100, né, que é a qualidade de CD, ou 48 MHz aqui, que é a qualidade de DVD. Por que isso aqui é importante? Porque é importante que todos os seus dispositivos funcionem na mesma frequência. Isso para evitar que fica tendo efeito de ruído no microfone e tal. Porque se ele tiver que ficar convertendo o tempo inteiro, né, de um para o outro, de uma frequência para outra, ele vai gastar mais. Então eu recomendo que você mude todos os seus dispositivos para uma frequência só. Se puder colocar 48, ótimo, né? Você vai colocar 48 aqui, mas para mudar dos dispositivos a frequência, a gente vai ter que ir lá naquele painel de controle de som, né? Vem aqui nas configurações, painel de controle de som, e a gente vai em todos os nossos dispositivos, né? Clicar aqui 2 vezes, ou clica aqui em propriedades, ó, e a gente vai vir aqui em avançado. Você vai ver aqui qual que é o padrão dele. Aqui o meu headset, ó, ele está operando em 16 bits, 48 MHz, qualidade de DVD. Eu me acostumei, né, a trabalhar com 41. Então, eu vou deixar aqui em 41 e vou colocar todos os meus dispositivos, tanto de gravação quanto de reprodução, para 16 bits, 44,100, tá? Vou aplicar, vou dar sim, tá? Ele está sendo usado.
E galera, eu vou fazer isso para todos os meus dispositivos. Essa parte é um pouco chata, mas isso é importante para evitar problemas futuros, tá? 16 bits, 44. Então perceba que eu estou fazendo com todos, tá? Inclusive, se ele tiver 24 bits, é recomendado que você coloque na mesma quantidade aqui de banda, né? 16 bits. Isso aqui vai fazer mais diferença, né? Essa qualidade aqui, caso você mexa com mixagem de som e tal, para estúdio e tal. Não vou entrar tanto nisso agora aqui, porque isso é um assunto mais complexo, mas basta que a gente entenda agora que isso tudo aqui é para a gente evitar incompatibilidades no futuro. Beleza? Eu configurei todas as frequências aqui. Vou voltar no Voice Meter, né? Isso aqui já nos ajuda a evitar um tanto de problemas futuros. E aí algo muito importante agora é marcar essas duas opções aqui, ó. Que é essa daqui, ó, Run on Windows Startup, que é para rodar quando o Windows iniciar, tá? E a outra opção aqui é o System Tray, né? Isso porque quando a gente passar a enviar áudio para cá, ele só funciona quando ele está aberto. Se você marca o System Tray, né, que é a bandeja do sistema, se você fecha, ele passa a ficar aqui no cantinho, ó. Então você pode até vir aqui e arrastar ele para cá, ó, ou deixar na bandeja mesmo, para que você consiga clicar ele e visualizar mais fácil. E ao marcar para rodar quando o Windows começa, você garante que ele sempre vai estar rodando ali como seu dispositivo principal. Você não vai precisar ficar abrindo ele aqui. Beleza, já fiz toda a explicação aqui, e se você acompanhou a explicação, você tem uma ideia mais ou menos de como a gente vai fazer para configurar tudo isso aqui. Se você estiver pulando para essa parte do vídeo, eu resetei todo o Voice Meter aqui para mostrar desde o início como se faz e deixar a configuração toda certinha, ok? Então vamos lá. Nosso primeiro passo aqui é checar se o nosso fone de ouvido ou dispositivo de saída, né, pode ser alto-falante aqui, vai estar marcado no A1. Depois de fazer isso, a gente vai marcar aqui o input como um A1 para a gente conseguir ouvir. Ou seja, esse canal virtual aqui está mandando para o A1. Feito isso, a gente vai abrir agora o painel de controle de som. Você pode clicar aqui nas configurações de áudio. E a gente vai trocar o nosso dispositivo padrão de reprodução aqui. A gente vai falar para o Windows que ele deve mandar todo o áudio para aqui dentro do Voice Meter. Então a gente vai clicar aqui em Voice Meter Input, que é essa entrada aqui, e vai definir ela como padrão. Agora, todo o áudio que vai ser tocado aqui pelo computador está passando por dentro aqui do Voice Meter, dessa entrada que está tocando, e ele está mandando para o meu fone de ouvido, e por isso que eu consigo ouvir. Agora, o próximo passo é separar o áudio do Discord. Vou até parar essa música aqui. Agora, a gente vai separar o áudio do nosso dispositivo de comunicação. Pode ser o Skype, Discord, tanto faz. Eu vou fazer o exemplo aqui com o Discord. A gente vai entrar no Discord, vai nas configurações de voz e vídeo, e aqui em cima no dispositivo de saída, a gente vai mudar isso para Voice Meter AUX Input, que representa esse segundo canal aqui. A gente também vai marcar o A1, porque a gente quer ouvir o que está sendo dito no Discord, tá? Então, marcou ali, Voice Meter AUX Input. Vamos até fazer o teste aqui, ó. Vou marcar aqui e vou clicar aqui para verificar. Aqui tem que estar levantando, ó. Então, significando que está tudo certo. E você tem que estar se ouvindo. Se você está se ouvindo, está tudo certo. Vou desmarcar aqui. Significa que o áudio do Discord agora está passando por dentro desse canal virtual aqui e está sendo enviado para o nosso fone de ouvido. E como é que isso vai funcionar dentro do OBS? Na verdade, isso é bem simples. Se você assistiu o vídeo sobre o OBS, você viu que lá eu criei dispositivos de entrada aqui, né? Na verdade, de saída. O que a gente vai fazer aqui no caso do Discord é basicamente isso. Eu vou fazer de novo aqui, ó, para que vocês vejam. A gente vai clicar aqui para adicionar um novo dispositivo de saída de áudio. Você vai chamar ele de que você quiser, vou chamar de Discord Test aqui, só para a gente diferenciar. E no dispositivo aqui, a gente vai selecionar o Voice Meter AUX Input, que é o mesmo canal que a gente acabou de ver aqui, ó, o AUX Input. Ao fazer isso e dar OK, todo o som que você fizer aqui dentro do seu Discord tem que sair aqui nesse Discord teste, nessa fonte que a gente acabou de colocar. Vamos testar? Vou clicar aqui e quando eu clicar, provavelmente vocês vão me ouvir duplicado aqui, né? Vou até abaixar o volume aqui para não ficar muito alto, tá? Vocês vão me ouvir duplicado. Teste. Perfeito. Então vocês estão vendo que todo o barulho que está saindo do Discord está saindo aqui nessa fonte. Isso significa que está funcionando. Inclusive agora você pode mutar, abaixar o volume e aumentar conforme a sua necessidade, aí na sua live ou no seu vídeo. Beleza, agora separamos o áudio que vem do nosso computador, que é esse input aqui, separamos o Discord, mas e se a gente quiser ter uma terceira fonte aqui, com a música que a gente vai tocar na live, por exemplo? Tem como separar? Tem, né? O ideal seria ter uma terceira fonte aqui, um terceiro canal virtual, que o Voice Meter Potato nos dá, mas aqui a gente não tem, mas foi para isso que a gente instalou lá no começo, aquele VB Cable. Esse cabo virtual aqui vai permitir que a gente use ele nessa parte das entradas físicas como se ele fosse algo físico, né? Só que na verdade ele é um cabo virtual. Então a gente vai clicar aqui, vai selecionar esse Cable Output aqui, tá? A gente vai marcar para a gente ouvir essa música, a gente quer ouvir a música também. Só que do jeito que está aqui que a gente fez, se a gente tocar uma música, ela está entrando por aqui, ó, pelo normal, pois ele está entrando no padrão. O que a gente tem que fazer agora é ir lá naquela configuração que eu tinha mostrado para vocês, configurações de som avançadas, e imagina que agora que a música que está vindo do meu VLC, ou pode ser de qualquer programa, um navegador,
ou qualquer outro programa que você tenha, a gente quer que a saída, que é esse de cima, o de baixo é a entrada, o de cima é a saída. A gente quer que a saída saia no Cable Input, que é aquele cabo virtual que a gente criou. Esse aqui, ó, Cable Input. Esse Cable Input, o som que entra por ele, sai aqui no Cable Output, tá? É basicamente isso que funciona, é basicamente assim. Então, o meu VLC, em vez de estar mandando para o padrão, que é esse aqui, agora ele está mandando para esse aqui. E esse aqui, que é o Cable Output, está enviando aqui para o meu A1. Vamos dar play aqui e vamos ver que ele não vai tocar aqui, ó. Ele está tocando aqui no primeiro, numa fonte separada, como a gente queria mesmo. Beleza, ele já está saindo pelo dispositivo que a gente quer, mas a gente tem que capturar ele pelo OBS. Eu imagino que você já sabe como fazer, né? A gente vai clicar aqui no OBS, vai adicionar uma nova fonte de saída de áudio, né? Eu já tenho uma aqui pronto, mas vou fazer novamente, né? Vou chamar ela de música. E dentro dessa música, eu vou selecionar o Cable Input. Coloquei o dispositivo, vou baixar o volume um pouco. E quando eu der play agora, ele deve sair aqui nessa fonte. E como eu estou capturando essa fonte específica dentro do OBS, ele vai tocar aqui. Vou baixar o volume um pouco para não ficar muito alto para vocês. Eu tinha baixado, né? Vou dar play. Ele está tocando perfeitamente. Você consegue abaixar esse volume aqui no OBS. Se estiver muito alto, eu posso mutar. Eu estou ouvindo a música, ela está tocando aqui no OBS, mas vocês não estão ouvindo porque eu não estou gravando isso no meu vídeo, né? Agora, se eu aumentar aqui, vocês começam gradativamente a ouvir ela dentro do OBS. E eu posso controlar, se eu quiser, pelo Voice Meter também. Eu posso ir abaixando, aumentando, diminuir. E aí o legal é que, como eu mostrei no vídeo do OBS, você pode colocar filtros aqui e impedir que a música fique muito alta, ou colocar um compressor, um ganho, né? Isso tudo vai depender de você. Eu acho que com esse vídeo aqui deu pra ter uma noção boa de como funciona o Voice Meter. E mais do que isso, como funciona o áudio no geral, tanto no OBS, mas também no seu Windows, né? Como ele entende esses dispositivos e como você pode fazer com que um se comunique e converse com o outro. É lógico que tem muito mais coisas que a gente pode aprender, existem muito mais possibilidades de coisas que você pode personalizar para sua live, para os seus vídeos aqui. Mas isso aqui é o básico, né, que eu queria passar para vocês, simplesmente para tentar ajudar de uma forma mais didática, não só mostrando vocês como faz, mas também explicando o conceito por trás. O vídeo pode ter ficado um pouco maior do que esperado, um pouco mais longo, mas se ele te ajudou a entender como funciona isso, é muito melhor do que simplesmente você seguir um tutorial e depois ficar perdido e bagunçar todos os seus dispositivos aí, e não saber o que está errado, né, e ficar perdido, e não ter quem a recorrer. A minha ideia aqui é te instrumentalizar, né? É te dar a vara para que você pesque, para que você ande com suas próprias pernas e consiga, a partir disso, criar os seus próprios setups aí, criar o seu conteúdo. Espero de coração que esse vídeo tenha ajudado você. E se ajudou, deixa um comentário, deixa um like, considere se tornar um membro, porque a partir de R$2, não é nem o preço de uma coxinha, você consegue apoiar o canal e receber os vídeos com antecedência lá no nosso Discord, tirar suas dúvidas, comentar, conversar com a galera. E é lógico, ajudar os outros também, com coisas que você passou, com dúvidas que você talvez saiba responder, né? A galera tá sempre lá perguntando, pedindo ajuda. Então sinta-se livre para fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia, que fica cada vez mais interessante, que é o Dados Críticos. Todos os links estão aqui na descrição e eu vejo você no próximo vídeo aqui do Dados Críticos. Até mais.